Vamos agora sim começar a nossa rodada de entrevistas. A gente vai começar pelo setor de suco de laranja, que é um setor que tem muito impacto. Acho que a gente até já pode botar a tela. A gente fez uma arte aqui, a gente chama de arte, né? Quando a gente faz esse gráfico bonito, para meio que ilustrar para vocês, mostrar qual o impacto no setor de suco de laranjas. Olha aí, safra 2024-2025, quase 42% dos embarques foram para os Estados Unidos, tiveram os Estados Unidos como destino. Representou um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Os Estados Unidos são o nosso segundo maior comprador, só perdem para a Europa. Então, um mercado importantíssimo, fundamental. E com isso, abrimos a entrevista com Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Ibiapaba, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença no Mercado Aberto. Eu já começo te perguntando, eu sei que você esteve na semana passada em Brasília, participou dessas reuniões com o Geraldo Alckmin, só que depois disso a situação foi se deteriorando muito, principalmente na sexta-feira. Acho que a gente tem um marco muito claro ali, tanto com a operação contra Jair Bolsonaro e no final da noite as sanções anunciadas com os ministros do Supremo. Como está a sua expectativa hoje? Porque a gente só pode falar preço de hoje, né? Porque o negócio vai degringolando. Mas a preço de hoje, como é que está a sua expectativa sobre a esperança ou não de fechar um acordo com os Estados Unidos antes de 1º de agosto e escapar dessa tarifa de 50%? Bom dia, Amanda. Prazer estar com vocês aqui. Bem, acho que era mais ou menos previsto, né, que essas tensões fossem aumentar um pouco. A gente até comentava na semana em que a gente esteve lá em Brasília com o vice-presidente Alckmin, que é normal, às vezes, essa escalada de piorar antes de melhorar, né? Existem as retóricas que são feitas para dentro de cada um dos países e existe o que pode ser feito na arena diplomática. Ainda faltam alguns dias para o dia 1º de agosto. Obviamente, a gente não pode nem pensar em não considerar a hipótese de o presidente dos Estados Unidos cumprir a sua palavra. Acho que até uma questão de respeito institucional, a gente tem que levar a sério essas ameaças e o que a gente tem feito, que é o que está dentro do nosso alcance, é levar para o governo brasileiro quais são as consequências desta entrada dessa tarifa, que pode ser muito complicada para o setor de suco de laranja. Como você bem colocou, Estados Unidos representam 42% praticamente das exportações brasileiras e não existe um mercado capaz de substituir o mercado americano nem no médio prazo. Então, é uma questão bastante delicada para o setor e a gente espera que nos próximos dias, assim como a água encontra sempre o seu caminho, que a diplomacia encontre também o caminho da negociação. Tá, então essa sua resposta já abre várias frentes de pergunta. Primeiro, por que não é possível desviar a rota desse comércio, já que se trata de uma commodity, suco de laranja, que é algo que tem aceitação no mundo inteiro? Por que esse mercado não pode ser substituído nem no médio prazo, no seu entendimento? E, dois, se vocês já contataram a contraparte, as empresas que compram esse suco de laranja. Me vem à cabeça, por exemplo, a Tropicana, que é gigantesca nos Estados Unidos. Eles, na verdade, invasam o suco de laranja que vem do Brasil, é parte do café da manhã dos Estados Unidos. A gente sabe, todo mundo toma suco de laranja ou suco de maçã lá. Vocês já contataram essas empresas americanas e qual tem sido a resposta? Elas vão vão fazer pressão junto ao governo americano para impedir essas tarifas? Começando pela questão da destinação do suco de laranja, o suco de laranja ele é um produto que ele é um pouco mais complicado do que outras commodities, porque você precisa ter, primeiro, você tem que ter uma renda elevada no país de consumo. Então, quando a gente olha o nosso mercado, ele está restrito a praticamente 40 países no mundo todo que têm uma renda anual acima de 20 mil dólares. Isso é um fator importante. Não existe no mundo você pegar tração no volume de suco com uma renda anual menor do que 20 mil dólares. Você também precisa ter nesses mercados as linhas de invase. Então, você precisa ter uma estrutura para você receber esse suco, para você poder embalar, você precisa ter marca, você precisa ter, enfim, distribuição, você precisa ter varejo, mas de tudo você precisa ter consumo nesse mercado. Então, claro, você pode aqui, ali, de repente, desviar um pouquinho, mas ou esses países já consomem suco de laranja, ou você não tem nem estrutura de recebimento para conseguir chegar nesse produto no consumidor final. Então, não é uma coisa assim tão óbvia quanto parece no primeiro momento. É só você desviar para outro consumo. Não, você precisa ter renda, você precisa ter infraestrutura, você precisa ter
consumo daquele produto. Então, não é tão simples quanto parece. Quanto às nossas contrapartes, obviamente, todas elas estão devidamente contactadas e preocupadas com o assunto. Agora, a gestão do que cada uma dessas empresas vai fazer junto ao governo americano ou não, depende, obviamente, ali de uma decisão estratégica que elas podem ter. Caso se confirme o pior cenário, Ibiapaba, chegue 1º de agosto, entre essa tarifa de 50%, qual o impacto disso no seu setor, em termos de prejuízo, de produtores que vão quebrar, quem será principalmente afetado, os grandes terão maior chance de, por mais difícil que seja, fazer um pouco essa diversificação de mercados, e os pequenos vão cobrar, os estados mais afetados, dá um panorama, mapeia um pouco para a gente, por favor. Bem, acho que inicialmente o que a gente tem que pensar, né? Você perder 42% da sua demanda não é uma coisa usual, é extremamente grave e obviamente que isso vai ter consequências para o setor. Neste momento, Amanda, eu acho que em vez da gente ficar mapeando cenários possíveis de tragédia, entre outras coisas, eu acho que o importante é a gente fortalecer esse cenário de diálogo, né? Ainda tem 11 dias ainda para o governo poder tentar fazer algum avanço com o governo americano, governo brasileiro, governo americano. Dá tempo ainda de piorar antes de melhorar, né? A gente sabe como é que funcionam essas coisas. Às vezes as retóricas elas escalam, isso acontece, a gente tem que ter serenidade nesse momento. Como representante setorial, eu tenho que ter responsabilidade nas coisas que eu falo. Então, não dá para a gente chegar aqui e começar a pintar um cenário de caos antecipadamente. Não seria salutar para o mercado disso. Ao mesmo tempo, a gente deixa muito claro, neste momento, que caso essa tarifa ela seja implementada, aí a gente vai ter um cenário realmente bastante ruim, mas vamos viver um dia de cada vez, com serenidade, e aí conforme for se aproximando do dia 1º, ou caso, como você colocou, o pior aconteça, aí a Citrus BR vai se posicionar dentro do que é possível se posicionar, lembrando que nós somos uma associação setorial. A associação setorial, ela não tem relação com o contrato de compra de fruta, nem de venda de suco. Então, isso é importante para a gente deixar claro, até por questões aí de compliance concorrencial. Então, nesse caso, vamos esperar um pouco, torcer para que as coisas melhorem ao longo da semana e vamos acompanhando devagarzinho. Ibiapaba, então, 2 perguntinhas para a gente encerrar, depois a gente vai falar do setor de carnes. Primeiro, o impacto que isso já está tendo, né? Por exemplo, carregamentos que deixaram de ser despachados ou que estão parados nos portos para os Estados Unidos por essa ameaça tarifária e o temor que advém disso. E 2, eu ouvi no governo, uma das hipóteses, né, uma das alternativas estudadas é para que alguns dos setores, inclusive os seus, possam ser poupados nesse primeiro momento da tarifa de 50%, né? Então, assim, pelo menos excluir alguns setores. Isso foi tratado, foi aventado para vocês também? Bem, vamos lá. Essa questão de exclusão de um setor ou outro, isso depende única e exclusivamente do governo americano. Não é uma decisão Não, do sim, é governo uma brasileiro. proposta, né? Seria uma proposta do brasileiro para o americano, lógico. Eles é que têm a prerrogativa de dizer sim ou não. Olha, eu acho que, enfim, se isso acontecer, claro que a gente aceita de bom grado é o que eu falei para o vice-presidente Alckmin, toda ajuda nesse momento ela é absolutamente bem-vinda. Então, claro que qualquer posição do governo brasileiro em favor do setor de suco de laranja, porque sabe, tem a consciência que será extremamente atingido com isso, ela é bem-vinda, né? Bem-vinda. Essa, inclusive, é a estratégia de todas as empresas que estão tentando, neste momento, sensibilizar o governo americano por lá. Porque, no nosso caso, por exemplo, 50% do consumo americano, ele é de suco de laranja brasileiro. 50% do consumo de suco de laranja americano vem do Brasil. E das importações americanas, mais de 70% vem do Brasil. Então, sem sombra de dúvida, quer dizer, inviabilizar esse mercado para o suco de laranja brasileiro, ele traz consequências também para empresas americanas. E aí nem estou falando só do consumidor, obviamente, que não vai ter nem no mesmo preço e nem na mesma oferta, na mesma quantidade de suco disponível, o suco de laranja para o seu café da manhã.
A gente sabe que o suco de laranja, ele é um produto substituível, então, assim, quer dizer, ninguém vai passar grandes apuros por não poder tomar um suco de laranja de manhã. Agora, com certeza, para a economia dos Estados Unidos, principalmente para a economia da Flórida, onde boa parte dessas empresas estão localizadas, isso tem um impacto grande. Então, sim, eu acredito que essa seja uma conversa que esteja na mesa dos dois lados. Agora, mais uma vez, vamos esperar um pouquinho, acho que tem muito tempo, os números estão sendo levados ainda para o governo americano, enfim, a gente sabe que o acesso à Casa Branca, ele modificou um pouco, né, neste mandato do presidente Trump, e aí a gente tem que esperar que esse trabalho seja feito, essa sensibilização ocorra, e aí o que vier, certamente estaremos cientes no dia 1º de agosto, para o bem ou para o mal, Amanda.